Olá, secretariados, aqui é a Flavinha do canal Eu Posso Te Secretariar. E este conteúdo é para a próxima sexta-feira, né? Algo que me convenceria de fato a voltar depois de 007. Esqueci o último filme do 007 que eu fui pro cinema lá assistir. Seria esse tal filme do Oppenheimer. Gente, eu fiquei encantada. Eu dei uma olhada, né? Nos filmes que vão sair, né, agora em julho. E aproveitando que é férias, aproveitando que eu já tô também numa vibe assim de novo emprego, então, né, curtir um cineminha aí com os amigos vai ser bom. E eu fiquei encantada, né, pela questão da estética do filme. E hoje eu vou, né, nessa sexta-feira, falar um pouco mais sobre isso, né. O que eu vi que mais me chamou a atenção no filme é que ele tem um viés bibliográfico, né? Ele vai falar a história de Robert Oppenheimer, né? Que para alguns é considerado, aí vai ter uma treta, né? Histórica aí é uma treta se o pai da bomba atômica foi o Albert Einstein, se foi o Robert Oppenheimer, porque ele foi uma das pessoas, um dos cientistas que estava no tal projeto Manhattan. Então, para uma amante de histórias, né, assim, principalmente sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, onde eu tenho bastante livros aqui, né, históricos que eu gosto de ler, né, de me aprofundar, essa operação ela era uma treta que tinha entre a Alemanha, que estava fazendo algumas pesquisas já sobre a questão da bomba atômica, e os Estados Unidos, né? O que fez a desvantagem da Alemanha de repente perder, né, esse poder e talvez, né, os historiadores aí vão, né, falar ainda bem que sim, mas, né, enfim, tendo, né, esse talvez seria um dos piores efeitos colaterais pela questão que já se vivia com a questão, né, do regime que tinha na Alemanha. Pelo menos o Albert Einstein, por exemplo, é um desses físicos, né, que foi obrigado a ir para os Estados Unidos para fugir da perseguição que havia ali contra o povo judeu. E, né, em caso se ele fosse talvez capturado, né, numa linha talvez histórica, era bem provável que eles teriam que, em troca da vida deles ou algo assim, talvez fazer esse serviço para o Terceiro Reich. Então, para não desfocar um pouco sobre Oppenheimer, o filme tende a contar um pouco desse projeto. Parece que são 3 horas, né? Onde o Christopher Nolan, que é ele criou aí, né, a trilogia do Batman, que inclusive eu gostei pra caramba, né? Raramente, né, eu vou falar aqui de heróis, né? Mas a DC Comics eu acho que eu tenho uma certa simpatia, mais simpatia pela DC Comics do que da Marvel, né? E o Christopher Nolan, então, ele, né, é o diretor, né? O pessoal já promete que serão ótimos diálogos, então para quem tá aí, né, gosta da questão histórica, de repente um roteiro um pouco mais profundo, né, um mais realista, né, do que é a Barbie, tá? Eu sei que, né, tá tendo aí vários memes de como que é Barbieheimer, porque são dois filmes aí que estão arrasando nas bilheterias, um pelo seu contexto de repente mais, enfim, como eu posso dizer, mais delicado, mais rosa. E o Oppenheimer, a gente sabe que falar dessas questões mais delicadas já é também um sobreaviso do que muitos, né, estadistas já diziam, né? Como que é o nome desse cara? Gente, só falta ter esquecido. Winston Churchill, né? Ele que vivia dizendo, né, que se houvesse uma terceira guerra mundial, nós terminaríamos com paus e pedras, né? Então, o que que acontece? Todas as vezes que acontece, que ocorre assim,
seja na literatura ou na sétima arte, que é o cinema, de dar um pequeno aviso de, gente, vamos aprender com as coisas que aconteceram anos atrás e que deu muito ruim para não fazer isso novamente. Pelo menos para alguns poucos insistir nisso, porque quem estudou os anos difíceis que se seguiram para os países que estiveram na guerra, gente, eu acho que aqui a galera do Brasil, gente, a gente está no paraíso, né? Porque os relatos históricos que se contam em muitos dos livros, né, é estarrecedor, né? É de um povo assim, né, forte, seja da Alemanha, né, o pessoal da Europa que teve que reconstruir toda uma, né, tudo ali, né, e os Estados Unidos de uma certa forma saem por cima porque eles não tiveram nada, nem um bombardeio, mas a Europa ficou ferradíssima, né, nesse período. Então, para não fugir de novo, né, esse seria um filme que sim, eu considero aí pagar os meus 50, 60, sei lá quantos reais para assisti-lo, né? É uma coisa bem que agrega muito. Não sabia do Oppenheimer, fui saber por causa. Olha as vantagens que a sétima arte te traz, né? Que saber sobre coisas que estão acontecendo no cinema, né? Agregam pra gente, até de questões mais de conhecimento. Não sabia, tá? Falo para vocês porque às vezes o meu foco é mais um cunho da Alemanha nazista, essas coisas todas que eu tenho os livros aqui. Mas eu não sabia, né, desse conceito. Então, tem muitos canais também de história aí, também destrinchando, explicando com mais detalhes, tanto sobre o Plano Manhattan, sobre a questão essa treta, né? Eu até coloquei aqui no roteirinho. Pode não parecer, mas eu faço um roteiro. O problema é que eu não leio ele. Mas que tem um monte de pessoas aqui que estavam atrás do tal EMC elevado ao quadrado, que é a fórmula da bomba atômica, né? Então, deles tinha o Alexander Sachs, parece que também está sendo retratado no filme. O Luiz Sland, acho que é isso aí, né? Ou Franklin Delano Roosevelt, aliás, né? Se foi o Eisenhower, foi ele? Eu não sei que treta que... Ah, tá. Deixa eu contextualizar aqui o pouco que eu entendo sobre, né, história americana nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial. O Franklin Delano Roosevelt, ele permite, né, manter esse projeto Manhattan. Parece que tem aí os experimentos já estavam, tanto a Alemanha estava tentando fazer, quanto os Estados Unidos, mas os Estados Unidos tinha campo e parece que acontecem umas coisas nada humanitárias aí. Então, tem também uma questão, provavelmente esse filme vai ser mais para frente, vai ser muito indicado para quem ama a história, para estudar um pouco sobre questões até políticas, de políticas públicas, que seja por esse viés, essa briga, né? Então, para contextualizar, o Frank Delano Roosevelt permite, né, financia o projeto Manhattan, só que eu acho que ele morre nesse interim, pelo que eu li nos livros, né? E aí o Truman é que dá seguimento à ordem de vamos, né, enfim, fazer ali a operação Hiroshima e Nagasaki. É que tem coisas aqui que se eu falar aqui na plataforma, eu corro risco de ser penalizada. Então, como eu não posso, né, deem uma pesquisadinha de um âmbito mais histórico, né, mais cultural sobre o Plano Manhattan, o próprio, né, Oppenheimer. Eu acho que na estética do cinema vai realmente, assim, vai valer a pena o meu dinheiro empregadinho aguentar a fila lá, porque esse filme, sim, eu vou ver e recomendo, né, uma galera mais insensível, né, porque hoje nós temos um público sensível, blá, 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 mas assim, né, apesar de toda a minha aparência delicada, eu gosto de coisas mais um pouco fortes, porque isso faz você ficar mais resistente. Então, vamos lá.
Vamos ver, né? Talvez, não sei se próxima semana, espero que sim, tá? Tô aí pra ver Oppenheimer nos cinemas, tá? E aí talvez eu grave aí algumas coisinhas. Super beijo pra vocês.